Oi, gente, o nosso trabalho é sobre os quantifiers e a gente vai começar falando sobre o uso deles. Eles são usados para informar a respeito do número de algo, a quantidade, e sinalizar o tipo de substantivo, se ele é contável ou incontável. Os incontáveis não podem ser divididos ou contabilizados, eles só aparecem na forma singular e vêm acompanhados de verbo no singular também, como por exemplo sugar, bread e meat. Já os contáveis podem ser divididos ou contabilizados. Se eles vierem no plural, eles são automaticamente contáveis, mas também existem na forma de singular, como por exemplo people, e outros exemplos, cats e books. Um exemplo de incontável é This bread's amazing. O bread é incontável. Para a gente tornar ele contável, eu estou trazendo um contexto onde tenha quantidades específicas. Por exemplo, I'd like 2 slices of bread, que está querendo dizer que quer só apenas 2 fatias de pão. Nesse caso, essa frase é contável porque as quantidades estão determinadas. Já os contáveis podem ser flexionados em número. Pode ser tanto uma frase no singular como no plural. Por exemplo, The book has arrived today. Essa frase está no singular, que quer dizer que o livro chegou hoje. The books have arrived today. Ela está no plural, quer dizer que os livros chegaram hoje. Para reforçar um pouco essa ideia, a gente trouxe uma tabela com diversos alimentos contáveis e incontáveis. Contáveis temos, por exemplo, apple, cookies, vegetables. Incontáveis a gente tem coffee, cheese, ice cream, entre diversos outros. Nós usamos o many para substantivos contáveis, como na frase I read many books last year, em que o substantivo contável é books, e usamos o much para substantivos incontáveis, como na frase I didn't read much information, em que information é o substantivo incontável. Nós representamos o substantivo contável como SC, substantivo incontável como SI, a frase afirmativa com o sinal de positivo, a frase negativa com o sinal de negativo e a frase interrogativa com um ponto de interrogação. O many, o much e o a lot of traz a ideia de grandes quantidades. O many e o much são mais formais, mas o a lot of pode ser usado como substantivo contável e incontável. O many, o much e o a lot of podem ser utilizados em frases negativas e interrogativas, mas o much não pode ser usado em frases afirmativas. Agora nós vamos comparar exemplos de substantivos contáveis na frase afirmativa no plural. O primeiro exemplo é There are a lot of people in the mall. O segundo, There are lots of people in the mall. E o terceiro, There are many people in the mall. E qual que é a diferença deles afinal? Os exemplos 1 e 2, que eram a lot of e o lots of, significa basicamente a mesma coisa, indicando que tinha muitas pessoas no shopping, não falando se isso é bom ou ruim. O many tem um sentido um pouquinho diferente, e para exemplificar isso eu trouxe outra frase, que é There are many people em 25 de março. Isso significa o quê? Um sentido de lotação, exagero, ou seja, quando eu falei There are many people in the mall, significou que o shopping estava lotado, que tinha mais gente do que deveria ter, que mesmo se ele tivesse bastante gente, era mais ainda, mais do que bastante. E alguns exemplos são There isn't much food here, que é um substantivo incontável que está na forma negativa. Are there many people in the mall? É um substantivo contável. O quantifier many está na forma interrogativa. E por último, there is a lot of food here, que é substantivo incontável e está na forma afirmativa. Little, a little, few, a few e a bit of passam a ideia de pequena quantidade e são usados principalmente em frases afirmativas. A bit of significa um pouco de e é mais informal do que a little e acompanha substantivo incontável. A few significa poucos ou alguns e acompanha substantivos contáveis. Few e little passam uma conotação negativa, como se fosse algo a menos do que é esperado. Voltando naquela questão de conotação mais negativa, eu trouxe exemplos de substantivos incontáveis na forma afirmativa. Os dois primeiros significam que ele bebeu um pouco de água, utilizando a little e a bit of. E o terceiro, ele tem um sentido negativo, e vou explicar por quê. A partir do momento que eu falo he drank little water yesterday, significa que ele tomou pouca água ontem, ou seja, tomou menos água do que deveria. Por exemplo, ele deveria tomar 2 litros e acabou tomando um só. Ele não tomou um pouco de água, como significa a little ou a bit of. Ele tomou pouca água. Mas então, se o a little e o a bit of possuem basicamente o mesmo sentido, qual que é a diferença entre eles? É basicamente uma questão formal e cultural. Ou seja, enquanto o a little ele é menos formal e é utilizado mais no inglês americano, o a bit of ele é utilizado mais no inglês britânico e é um pouco mais formal. Já outros exemplos de substantivos contáveis na forma afirmativa
podem ser: Anna returned a few days ago. A Ana voltou alguns dias atrás. A few significa poucos e é usado com substantivos contáveis no plural. A little é usado com substantivos incontáveis no singular. Bom, falando agora do some e do any, que transmitem uma ideia de quantidades indefinidas, a gente tem o some, que é utilizado em frases afirmativas e pode ser usado com substantivos incontáveis e contáveis no plural. Já o any é utilizado em frases negativas e interrogativas, com substantivos incontáveis e contáveis no plural. Um exemplo que pode ser dado com substantivos incontáveis na interrogativa é Would you like some coffee? Que significa você gostaria de um pouco de café. E na negativa tenho I don't have any money here, que significa eu não tenho nenhum dinheiro aqui. Bom, com substantivo contável na afirmativa, a gente tem a frase She bought some clothes, que significa ela comprou algumas roupas. E na afirmativa com substantivo incontável, a gente tem There's some fish in the fridge, que significa tem algum pouco de peixe na geladeira. E para finalizar, a gente colocou duas tabelas. A primeira mostra quais são os quantifiers, que é mais ou menos um resumo da apresentação. E a segunda, ela mostra os outros quantifiers existentes, que não são os principais, mas também que podem ser usados.